parte dessa jornada é feita através do que nós comunicamos, gente. O que nós comunicamos conosco, o que comunicamos com os outros, com as outras pessoas. E essa é a grande importância da comunicação. É porque é através dela que nós nos conectamos, nos relacionamos com as pessoas. E nós nos relacionamos com as pessoas a todo tempo, ou conosco ou com outras pessoas. Então ela é fundamental na nossa vida. E tê-la melhorada nos eleva a outro degrau. Porque através dos relacionamentos nós vamos galgando outras conquistas. E essa conexão, ela se faz desde bebezinho. Essa comunicação, porque antes de dizer uma palavra, você, eu, nós já comunicamos. Sabe aquele bebezinho bonitinho? Pode ser seu filho, né? Às vezes nosso filho já está crescido, mas para os pais, né? A gente tem aquela lembrança daquela criancinha, né? Toda pelinha gostosa, cheirinho na cabeça, né? Risonho, ou então mesmo que chorão, mas tem aquela expressão, aquela conexão. Sem dizer uma palavra, ele atrai sua atenção, ele conecta, seja para brincar, seja para ter uma necessidade atendida. Então o bebezinho, ele já nasce comunicando, e com uma comunicação que é conectada, porque sem dizer palavras, ele consegue passar a mensagem dele, dentro das possibilidades ali que ele tem, né? Porque está iniciando em termos cognitivos de aprendizagem, mas a conexão ele já tem. Aí o que acontece? São as fases da vida, né? O bebezinho vai virando criança, vão tendo os acontecimentos, as vivências, as experiências, e muitas vezes esses impactos podem prejudicar na conexão da comunicação. Às vezes por parte cognitiva, né, alguma coisa que aconteceu não foi bem significada, então cognitivamente ele está representando um perigo, está representando uma ameaça, um medo, um abandono. Ele pode representar alguma situação de comunicação, como outras também, mas aqui no caso estamos tratando de comunicação, e ela ser mal significada. Porém, foi num momento que não tinha muitos filtros emocionais, foi sobre forte impacto emocional ou foi de forma repetida. E aquilo ali ficou gravado e gerou crenças, valores, gerou um padrão que o nosso organismo reconhece para quando acontecer algo semelhante, ele irá nos preservar. E esse funcionamento do organismo, de criar padrões, ele é benéfico. Porque se nós não tivéssemos esse mecanismo, nós não teríamos energia suficiente para sobreviver. Porque a parte consciente, levar a análise, consome muita energia. Então essas rotinas padrões nos fazem economizar energia. Nós basicamente fazemos até sem sentir. É aquela direção quando você já dirige tão bem que você nem lembra de passar marcha, já vai no automático, né? É aquele consciente e inconsciente, nem sabe o que está fazendo mais, né? Só faz, é maestria. Então isso aí é bom quando cria padrões positivos. Mas quando nós temos padrões negativos, aí já é prejudicial. E pode ser padrão negativo que impede desde uma coisa pequena a uma grande atitude. Porque esse impedimento, às vezes ele vem mascarado, às vezes é sobre um boicote. Nós nos boicotamos internamente, ou seja, contamos aquelas famosas historinhas que é para não fazer. Porque está gravado que aquilo ali pode nos pôr em perigo. Pode nos trazer alguma situação desagradável, desfavorável no nosso entendimento daquela época. Então, hoje ainda podemos estar funcionando num padrão de proteção significado em uma época
bem anterior à atual, que nós não tínhamos o recurso que temos hoje. E isso, muitas vezes, pode nos prejudicar. Por exemplo, gravar um vídeo. Às vezes, ir à frente das câmeras, se comunicar, expressar, isso pode nos significar internamente o medo da crítica, nos acionar o medo da crítica, do que o outro vai pensar da gente e principalmente o que nós pensamos de nós. Porque se nós temos um perfeccionismo alto, se o nosso crítico ele é elevado, não precisa nem do outro, nosso questionamento mesmo já nos paralisa. Então, essa conexão, ela é bloqueada por esses fatores limitadores. E isso, como foi feito um bloqueio, pode também ser feito um bloqueio. E deve, se você está nessa evolução, nesse desenvolvimento. E tem ferramentas em várias ciências para trabalhar isso aí, né? Eu aqui vou citar algumas ferramentas de PNL, vou citar algumas de coaching e também algumas de perfil comportamental, que fazem tanto esse desbloqueio, essa ressignificação para que você consiga passar por esse patamar de se expor melhor, como de se desenvolver, se expandir com técnicas para você se aprimorar, para você ter mais fluidez, para ter melhor conexão com o outro, para ter uma linguagem adequada com o outro. Então, é muito importante, preste atenção porque você usa isso a todo tempo. A nossa comunicação é a todo tempo, ou conosco ou com o outro. Então vamos lá, estou eu comigo mesma, né, me comunicando e nós por minuto comunicamos aí em torno aí de 300 a 1000 palavras. Então é muita coisa essa comunicação interna, mesmo que a gente não perceba que está comunicando. Se esses pensamentos internos nossos, a comunicação interna for positiva, nós estamos nos elevando, nos colocando para frente. Agora, se pelo contrário for uma comunicação negativa, nós estamos nos afundando. Porque imagina, 300 a 1000 palavras por minuto, a gente jogando no nosso pensamento informação negativa. Além da gente não atrair positividade, a gente ainda atrai negatividade com essa comunicação. Então é fundamental essa ressignificação para um desenvolvimento, para uma evolução, até para uma saúde, que acaba fazendo mal dependendo da intensidade, né? Seja no mental, seja no físico, seja em realização de objetivos, seja em torno dos relacionamentos, porque quem vai ser afetado são as pessoas mais próximas de nós. Nós temos vários papéis na vida. Então, por exemplo, você no seu papel de pai, mãe, está ali com a criança que ainda não tem os filtros emocionais totalmente formados, e vamos dizer que você tem essa comunicação interna aí negativa, não está sabendo se comunicar conectado com você, além de conectado com empatia. O que acontece? Você fica se metralhando e quando vem a criança com as demandas dela, você já está impaciente, você já está sem domínio emocional e você vai transbordar na sua comunicação, mesmo que não em palavras, mas vai transmitir no seu emocional algo que você não gostaria para a criança. Seja um nervosismo, seja uma crítica elevada, seja não apoiar no que você deveria, não orientar, ou bloquear tudo, ter medo de tudo e fazer com que a criança tenha essa percepção de mundo, ou pelo contrário, deixar tudo e a criança não ter percepção de limite. Isso porque você, com tanta comunicação negativa na cabeça, não está no seu melhor emocional para transbordar uma comunicação adequada. Em casa. E se for no trabalho? Se for no trabalho, às vezes é um descontrole por muita pressão, uma situação caótica, uma crítica. E cada vez mais o trabalho está, né, com mais pressão, com mais aceleração. E nesse momento que você está ali sendo cobrado, ou está com outro colega ali com embate,
parte, né? Cada um pensa de uma maneira, o seu emocional também, se você não tem um domínio interno da sua comunicação, você não vai conseguir se conectar com o outro, colocar no lugar do outro, passar esse entendimento, porque você não está realmente entendendo o outro, você está cheio de pensamento negativo, já está imaginando o pior cenário, já está ouvindo para se defender do que ele vai falar, então realmente não vai ter essa conexão. E o que acontece? Não há a melhor resolução. Mesmo que cada um fique de boca calada, não haja a discussão, mas não há uma conexão. Cada um ficou ali com aquela situação mal resolvida. Então não vai ter o melhor apoio, não vai ter o melhor direcionamento, não vai ter a maior fortaleza para ir junto como equipe para alcançar os melhores resultados. Não vai ter um clima bom, né, que as pessoas trabalham bem, que trabalha fluido, que flui melhor, que mesmo com toda a situação sempre tem uma visão, né, de foco, de solução quando está em clima bom. E quando está em clima ruim, o que acontece? O clima puxa para a situação ainda ficar pior, ficar mal crítica, porque a solução ela é dada meia boca, meia sola, não é feita na profundidade, não é feita ali com a participação do outro. O outro quer se livrar da situação, em vez de dar uma ajuda, em vez de colaborar, em vez de dar uma orientação, um feedback. Não, nem vou falar nada, né? O outro tá tão negativo ali, vai gerar aqui uma reclamação para mim, então deixa pra lá. E esse deixa pra lá não fica tão bem feito quanto poderia ficar, não tem tanta qualidade nos resultados, no serviço, no andamento, por causa desse cada um por si, que é um relacionamento não conectado. E quando é com o cliente? Quando é uma abordagem que você não tem conexão com o cliente, você não transpassa na sua comunicação o que ele precisa ouvir para comprar você e o seu produto e serviço. Porque você não está transpassando a confiança, a credibilidade, o valor de você como profissional e dos seus produtos e serviços. E o que isso acontece? Acontece que isso levado ao cliente acaba não tendo uma boa abordagem de vendas. Aí cada um o seu pedaço. Às vezes é simplesmente conexão, às vezes além da conexão precisa realmente de um aprofundamento técnico, mas em todo momento, grande parte dos momentos, tem sempre por baixo a atenção no outro, a conexão, a leitura, o desenvolvimento, a influência, o momento de desapegar, o momento de finalizar, tudo isso em percepção da pessoa. Então, se não tem conexão, como é que vai ter essa percepção? Como é que vai transmitir a confiança, a credibilidade, a influência na comunicação? Tem como? Então, primeiro, a base é fortalecer a sua comunicação interna, para você ter essa confiança, para você ter esse domínio emocional, ter essa leitura sua e do outro como pessoa. Porque nós usamos a comunicação para nos relacionarmos com as pessoas. Se nós não estamos com boa comunicação, como é que nós vamos nos relacionar bem com as pessoas? Começa a ter gargalo, começa a não fluir como deveria. Podemos até ter conhecimento técnico, mas não estamos expressando na nossa melhor versão. Podemos estar falando e não ter o não verbal alinhado, ou não ter a entonação de voz, ou não ter a percepção do momento presente, da identificação com o cliente, da identificação com o outro, para transmitir o que ele está solicitando, às vezes sem mesmo pedir. Porque quando nós temos essa conexão, nós temos essa leitura das pessoas, nós temos essa percepção e conseguimos fazer esse tipo de comunicação. E essa comunicação eficaz e empática, ela para a PNL é significada com o conceito da mensagem que nós transmitimos, da resposta que nós recebemos com essa informação e mensagem e principalmente com conteúdo. Ou seja, na visão da PNL, é o comunicador
que tem a responsabilidade da comunicação. Então, se eu estou me comunicando com você, é minha responsabilidade passar um linguajar, passar uma comunicação que chegue a você para que você consiga perceber o que eu estou falando. Seja em termos cognitivos, seja em termos de utilização, de valor. Se eu não consigo passar isso na minha comunicação, não é uma comunicação eficaz e empática. Então, quando eu falo aqui com você, olha, uma situação em casa, você com seu filho, se você tem uma situação em casa, você com seu filho, você vai se visualizar nessa situação. E eu estou me conectando com você, porque essa mensagem é para você. Quando você está no seu trabalho, quando o seu trabalho tem aquela cobrança de meta que você não está sabendo lidar, seja com o chefe, seja com o colega, já tem aquela disputa de um atende, outro atende para poder fechar, já está um atropelo que às vezes ninguém nem fecha, de tanto que liga e 1 e 2 para o cliente e nem faz o fechamento da venda. Porque está cada um por si, não está como equipe, não está agregando. Então eu vou atender e o outro vai fazer mais as abordagens de negócio. Ou então cada um vai fazendo o seu pedaço, mas com essa organização, com esse processo. Então tem uma soma, tem uma comunicação. Desde que você levante da sua mesa para fazer alguma coisa, não é para dar satisfação não, mas é para ter uma comunicação alinhada. O colega é saber se você foi numa reunião, se você está num bloqueio de tempo, se você foi embora porque está se sentindo mal. Então a comunicação, ela é para os relacionamentos, você com o colega, você com o chefe, você com o cliente. A comunicação está em todo momento. E quando você não faz bem a comunicação, os elos vão se afrouxando. Não fica uma comunicação fluida. Então perceba como é importante. Ela tem muitos pedacinhos para compor o todo. Tem a parte emocional, né, que é essa parte que começa você com você, que é para você se conhecer, para você dominar suas emoções, para você se motivar, passar essa energia para o cliente. Porque empatia é uma maneira de conexão, de passar a emoção. Se você não se trabalha, se não tem motivação, você vai ser aquela pessoa apática, não mostrar emoção. Ou então aquela pessoa antipática, não gosta de pessoa. Ou então simpática demais, né? Só tá rindo, não passa confiança, autoridade, credibilidade no que tá falando. Então, essa parte interna, comunicação interna, domínio emocional, ela é fundamental. E vai para aí da comunicação eficaz. A comunicação eficaz, ela é esse alinhamento da comunicação, tanto verbal, que é o que é falar, que tem expressa em palavras, tanto falado quanto escrito, quanto não verbal, que aí já abrange gesto, postura, seu visual, abrange o tom de voz, a entonação, os gestos, as microexpressões, compõem o não verbal. O não verbal é 93% da comunicação, ou seja, você pode falar a melhor coisa do mundo. Se o seu não verbal, se sua entonação não estiver alinhada com as suas palavras, não vai passar essa confiança, verdade para o outro. E por isso não vai conectar. Então, trabalhou a parte interna. Aí vamos para técnicas para você expressar da melhor forma e expandir, para ter uma comunicação influente, fluida, conectada. Nas técnicas da PNL, por exemplo, ela trabalha aí a questão das emoções. As emoções, nós vamos passar para o outro tem que estar numa mesma sintonia, porque senão, vamos dizer, nós estamos muito eufóricos, aí chega um cliente todo, ou triste, ou apático, vai se chocar, não vai ter sintonia, porque um emocional de um está num ponto, o outro está de outro. Então o rapport, que é uma técnica, uma palavrinha francesa, que ela corresponde
a você criar, manter esse relacionamento, ou seja, diminuir o atrito na sua conexão. Por quê? Porque você vai gerar uma sintonia, uma sincronia com o outro. E como isso é feito? De várias maneiras, né? Seja no gestual, seja na energia que você está colocando, é você se espelhar de uma forma próxima da do outro para que haja essa conexão, para que o outro consiga sintonizar com você e não ter frequência muito diferente. Então, vai desde a postura, se está com uma postura mais aberta, mais fechada, vai desde a intensidade e velocidade da voz. Imagina uma pessoa toda retraída, né, a parte do comportamento, e a outra toda influente, palhafatosa, gera aquele atrito, aquela diferente. Então, o diferente pode causar medo no outro, até que não seja no consciente, mas no inconsciente, uma estranheza. Nem que não seja medo, mas uma estranheza. Então, não gera a melhor das conexões. E quando você alinha com o rapport, né, poxa, dá uma identificação, seja na comunicação, seja na frequência, seja nos valores, né? Tem vários níveis, escalas de identificação. Às vezes tem aquela pessoa que a gente começa a conversar, poxa, é uma pessoa que cria ter uma amizade na mesma hora, porque tem os mesmos valores que você. Às vezes você é uma pessoa muito família, você valoriza ali aquele churrasco de família, aquele bem-estar, aquele cuidado, o outro também. Ou é uma pessoa que gosta muito de viajar, e você vai também gosta, aí dá uma dica, aí o outro troca uma dica com você. Então essa conexão ela fica gigante, porque ela vai identificando em várias escalas. Então não só na questão do verbal, do não verbal, mas em outras escalas internas até maiores, de crenças, valores, você vai se linkando a pessoa, se conectando. E através do rapport, é uma das técnicas que a gente trabalha essa porta de entrada, de conexão. Uma outra ferramenta da PNL, que também trabalha muito essa questão da empatia, é a escutativa. Porque, assim, a gente está aqui falando, né? Aí vamos dizer que nós vamos aqui trocar. Tá aqui o Alan, tá aqui o Princesval, tá aqui as pessoas aqui pra cima, e nós estamos aqui conversando, trocando. E vamos lá, o Alan começa a falar, mas ele não perguntou se é isso que eu quero saber. Então, quando eu começo aqui a falar com vocês, o que eu faço? Eu coloco aqui no histórico, vamos falar sobre comunicação. Então, se você está aqui, é um assunto comunicação, é um assunto que te interessa desenvolver. Você consegue visualizar a sua melhora através da comunicação, seja na comunicação interna pelo domínio emocional, seja na comunicação externa para melhorar relacionamentos em casa, no trabalho, abordagens de venda. Então, quando você visualiza essa conexão, tá tendo uma troca. Apesar daqui, né, ser em termos aqui do formato que eu transmito um conteúdo, mas é um conteúdo alinhado do que previamente você já tem uma antecipação do que vai escutar. E quando é num dia a dia, nós estamos lá com o cliente chega para resolver alguma coisa. Claro que nós temos que direcionar, não é deixar ele contar tudo da vida que, né, tempo, todos nós temos 24 horas no dia, tem que ser administrado. Mas sim, fazer perguntas para ele, saber como ele está, escutar a resposta, perguntar como é que estão os projetos, perguntar como é que está a situação financeira dele. Essas perguntas abertas, se você fez, deixa o tempo dele responder. Porque tem gente que tem que pensar, analisar o que vai te dizer. Às vezes não é o mesmo tempo nosso. E o que acontece, nós perguntamos e já mandamos outra resposta, outra pergunta, outra informação e nem deixamos a pessoa responder. Então, faz parte da escuta ativa você escutar. Então, escutar quando a pessoa está falando e quando ela não passou aquelas informações ou você precisa captar mais informações,
fazer perguntas. As abertas te fazem colher informações, te fazem direcionar o cliente para alguma situação, seja dele se imaginar no futuro, seja no passado. Então, as perguntas, elas vão conduzir, mas é importante você responder e perceber no outro que comunicação que ele está passando, e não só o que ele está falando, a comunicação. O tom de voz é de quem está gostando? Os movimentos dele expressam que ele está presente ou está olhando lá no teto? Nem está prestando atenção no que você está falando. Então, tudo isso faz parte da escuta ativa. Você escutar, mas perceber na voz, no tom de voz, nas palavras, essa conexão. E a PNL ensina também a expandir os limites dessa escuta ativa. Temos ferramentas para isso. Na questão de você ter olhos de águia, né? Olhos de águia, aquela expertise, você bate o olho e já sabe, ótimo quem é, mas e quem está caminhando para ser? Ou quem já é e quer ser melhor? Como é que faz para trabalhar essa percepção do outro, essa leitura? Porque isso é uma leitura. Você saber ler as pessoas, você conseguir perceber no tom de voz, você conseguir perceber no não verbal, as dicas que ela vai dando daquele entendimento. E até mesmo de você, principalmente de você primeiro. Como é que você está para você se trabalhar? Porque se você nem visualizou, vamos lá, você está passando uma comunicação com uma energia muito alta, muito acelerada, mas você nem percebe isso. Como é que você vai corrigir uma coisa que você nem percebe? Então, em termos de visualização, se você, poxa, nossa, eu estou mexendo tantos braços, né? Isso aí, que mensagem está transmitindo? De nervosismo? De pressa? Então, tudo isso faz parte de você trabalhar o seu conhecimento de lidar com essas situações. E tem as técnicas e ferramentas que ajudam na expansão dessa comunicação. E aí, amigos, estão gostando? Alguma pergunta, alguma situação? Coloca aqui que eu comento. Vamos lá. Uma ferramenta, uma dica. Me fala aí uma situação que impacta para vocês no dia a dia da comunicação. Pode ser em casa, no trabalho, pode ser com o cliente. Um impacto que vocês querem fazer diferente daquela situação, ou até um impacto bom, né? Às vezes é uma coisa boa que você quer replicar, contribuir, que você vê que dá certo. Comenta aí que eu vou falar em cima. Quando vocês vão aqui escrevendo, eu vou falar aqui uma outra tipo de ferramenta, que é do perfil comportamental. O perfil comportamental, ele vai também trabalhar esse alinhamento de comunicação. Por quê? Porque é uma leitura de pessoas. Se você entende o comportamento da pessoa, não se ela é somente assertiva, se ela é mais pessoa que gosta de lidar com pessoas, se a pessoa é mais falante ou se a pessoa é mais dados. Não por cima, e sim uma leitura profunda. Porque num relatório são 40 páginas de entendimento. Então não é uma coisa superficial. E o que é feito através desse diagnóstico? Saber o estado atual e o que você vai fortalecer e aonde você quer chegar com isso, para ver o estado futuro que você quer estar. Ou seja, para trabalhar o que não está tão bom, ou desenvolvendo, ou minimizando aqueles efeitos, mas principalmente pondo força nos seus talentos, nos seus pontos fortes, alinhados com o seu objetivo. E o perfil comportamental, além desse conceito do DISC, que é o mais conhecido, ele tem teoria de Jung, teoria de valores, inteligência múltiplas. Então essa leitura sua e do outro fica muito mais fluida. E trabalhamos a ressignificação das comunicações. Então às vezes tem um padrão que nós já estamos fazendo há algum tempo, nem nos apercebemos no padrão, mas o resultado não é o que nós gostaríamos, ou até um bom resultado, mas nós gostaríamos de ter melhor, ou precisamos de ter melhor para um novo ponto que a gente quer ir, seja para um outro cargo, seja para um relacionamento mais próximo,
seja uma educação dos filhos que você está transpassando e não está gostando da maneira que está aquela comunicação, você quer transpassar os seus valores, o seu entendimento de uma maneira mais poderosa, de uma maneira mais próxima. O perfil comportamental permite isso. Porque quando você conhece o seu comportamento, o comportamento do outro, as características, e você sabe como melhor interagir, motivar, você sabe a reação do outro, a sua reação, isso aí fica gigante na conexão, porque flui. Acaba com muito atrito, com muito ruído na comunicação. Então é uma ferramenta muito poderosa, não só saber que o dominante é assertivo, que o estável é aquela pessoa que gosta de atenção, que o influente é aquele falador, que o conforme gosta de dados. É muito mais do que isso, gente. É alinhar os conceitos das teorias no dia a dia, nos relacionamentos do dia a dia, na ressignificação de uma melhor comunicação para lidar com as pessoas, seja a esfera que for. Seja você com você, seja você em qualquer dos papéis que você atua na sua vida. E isso permite você ir a patamares muito mais elevados. E aproveitando que já está no final do ano, temos as ferramentas coaching, né? Que justamente as ferramentas coaching, elas permitem alinhar o seu estado atual, aonde você quer chegar, e tem métricas, né? Plano de ação, de acompanhamento, também de fortalecimento emocional para você superar os desafios. Então, saber para onde vai, ter isso muito fortalecido, um propósito na frente. Quando a gente passa pelos picos e vales da vida, que todos nós passamos, e temos esse propósito, esse alinhamento, da onde nós queremos chegar, esse fortalecimento emocional para passar, não cair nos vales e sim ficar num platô até chegar ao pico, seja por uma transição de carreira, seja por uma situação de mercado, seja por um desenvolvimento que nós estamos fazendo ali para aprimorar um relacionamento, para nos aprimorarmos, uma especialização, seja algo que aconteceu ali de uma mudança brusca, ocasionada por nós, ou simplesmente que chegou a nós sem nós não termos acionado, mas ocorreu aquela mudança. Nós muitas vezes nos desalinhamos, nós temos níveis neurológicos e nós pegamos aquela situação, trabalhamos ela às vezes em um nível só e não fazemos essa reorganização. E com essas ferramentas, coaching, PNL, perfil comportamental, é possível, além de realinhar a parte neurológica, fortalecer o emocional e mudar a comunicação de patamar. E aí, gente, gostaram? Muito legal, né? A comunicação é do nosso dia a dia, lidar com pessoas, nós somos seres sociais, nós lidamos com a gente. Então, além de nós melhorarmos a nossa comunicação para nós termos uma paz, um equilíbrio, nós podemos ainda usar as emoções a nosso favor, expandir a nossa comunicação e colocar isso além, para ter alta performance, para ter um melhor desempenho, para ter melhor relacionamento, para sermos assim, trabalharmos nós como seres humanos mais linkado no propósito possível. Então isso faz uma grande diferença na vida, no trabalho, em todas as áreas. Espero aí que tenha somado essas ferramentas, que eu adoro muito essas ferramentas, né? O perfil comportamental, por exemplo, eu gostaria muito de ter sabido antes, né? Que agora eu estou atuando aqui na mentoria, no online, mas antes aí, vocês sabem que eu atuei aí 30 anos no mercado corporativo e já sabia um pouquinho de PNL em termos de vendas, de relacionamento com o cliente. Agora me aprofundei, né, para poder fazer essas ressignificações, tirei as formações, mas até já tinha algum conhecimento. Agora, perfil comportamental, gente, olha, isso aí é um software, gera 40 páginas sobre você, e alinhar essas três é muito gigante, porque
porque o domínio emocional também não é só para te manter no equilíbrio, não. Você pode usar a seu favor, ir além. Então essa química que gera no nosso organismo de você saber dominar o emocional é fantástica. Então faz parte do nosso desenvolvimento humano, né? Nós vimos aí cada vez mais nos aprimoramos, a cada degrau que subimos, aprender que nós temos mais ainda a aprender. E é isso aí, gente, esse que é o gostoso, e curtindo esse desenvolvimento, esse aperfeiçoamento. E para quem quiser ter aí uma mentoria, entrar numa mentoria, além das mentorias individuais que eu faço, eu agora abri uma turma, que é para já aqui dar um fortalecimento ainda para dezembro, e também para já começar aí 2023 alinhado, seja do planejamento, seja do domínio emocional, seja da expansão da comunicação, e isso através de um método que soma essa síntese dessas ciências e principalmente, né, tem a experiência de quem passou aí por esses degraus, gente. Então, quem quiser, aproveite. Nessa turma, estou fazendo aí um preço de aula online e será mentoria, 8 mentorias. E quem fizer até amanhã, tá? Até sexta-feira, ainda tem o perfil comportamental, que é esse software que eu vou entregar na mentoria sem cobrar mais nada. Vai ser então plataforma por 12 meses, com 8 aulas lá, de vários temas. A mentoria, 8 encontros individuais e mais perfil comportamental. Olha, gente, tá imperdível. Realmente é a turma do Natal. Se você quer se desenvolver, não tem ainda, não é o seu momento de fazer no individual, mas quer fazer em grupo para fortalecer o emocional, para ressignificar, para desbloquear alguma coisa ou para expandir a comunicação, vem que você vai se apaixonar, porque relacionamento com pessoas é apaixonante, né, gente? É muito bom, esse crescer, contribuir, essa sinergia é gigante. Eu gosto muito de pessoas, então, de coração mesmo. E aí, amigos, gostaram? Espero que tenha contribuído aí na sua jornada. Agradeço muito a participação de vocês. E querendo, manda um WhatsApp que a gente vai caminhar juntos. Ok? Grande abraço, até quarta!